Mostrar as experiências vivenciadas por magistrados e servidores durante a pandemia do coronavírus e como foi possível desenvolver as atividades funcionais nessa rotina diferenciada. É o que busca o quadro Tem Sido Assim. O relato de hoje é do diretor de Planejamento e Desenvolvimento do Judiciário de Sergipe, Felipe Prudente. Bem, quando a pandemia começou, né, quando todos foram para casa para poder praticar o teletrabalho, a gente não tinha dimensão de aonde ela poderia chegar, né? Então, assim, a minha percepção inicial é que era algo transitório, mas conforme a situação foi se agravando e a gente foi percebendo, né, ao longo da segunda semana, terceira semana, que realmente essa situação duraria um pouco mais que o normal, um pouco mais que o esperado, aí a gente já começa a refletir de uma forma diferente, né? Começa a organizar a rotina de uma outra forma. A gente percebe que a gente tem que criar uma nova rotina que não aquela que existia para o trabalho no espaço físico, lá no próprio tribunal. Por todo o tempo que eu trabalho no tribunal, nunca fiz uma videoconferência de casa, sempre fiz no tribunal. Então o que eu percebi às vezes? Às vezes minha esposa queria falar comigo, queria entrar em contato, e aí eu percebi que corria um risco dela participar da videoconferência também, de uma reunião de trabalho. Então, assim, por exemplo, o que eu fiz? Eu já fui incorporando uma mudança, nesse caso aqui, criei um bilhetezinho, né, em reunião, grudava aqui na porta, para que ela ficasse ciente que se precisasse falar comigo só pelo WhatsApp, de uma outra forma, porque eu ia estar aqui ocupado. E fui incorporando alguns hábitos para poder me ajudar a ser mais produtivo e ao mesmo tempo poder melhorar essa relação do trabalho com o ambiente familiar, né, sem criar nenhum tipo de ruído. Tem uma frase, né, que diz que essa é mais uma reunião, né, que poderia ter sido e-mail. Então, assim, o que a gente percebe hoje aqui com essa nova forma de se relacionar, né, todo o tribunal, né, basicamente em teletrabalho, é que a gente acaba não tendo mais aqueles momentos de interação que às vezes acabam se prolongando e não tem tanta objetividade. Então, pelo fato de a gente, cada um estar no seu espaço, a gente consegue ter uma produtividade, acho que tem um foco maior no que está fazendo, de certa forma, se organizar direitinho. E aí acaba que a reunião, que poderia acontecer às vezes apenas por estar todo mundo ali naquele mesmo ambiente, se torna um e-mail, né, o que é algo positivo. Por outro lado, um outro problema é criado, que é o distanciamento das relações. Lá, por exemplo, no nosso setor, a diretoria de planejamento, que a gente tem feito? A gente tem marcado videoconferências à tarde, né? A gente marca uma vez por mês, por exemplo, uma videoconferência à tarde e reúne todo mundo para a gente poder conversar, poder se ver, só falar amenidades, para que a gente não perca esse contato, né, que a gente tinha no dia a dia do nosso trabalho, aquela camaradagem, aquele companheirismo que é importante, e ao mesmo tempo que a gente possa estar olhando, olho no olho, né, por mais que seja a distância, para não perder essa aproximação e essa relação. É o que a gente percebe em relação às videoconferências, né? Foi interessante essa implementação. Assim, a gente já fazia reuniões por videoconferência antes com os tribunais, né? E já era algo que a gente fazia e era bastante proveitoso. Só que assim, é claro que quando a gente faz no âmbito do tribunal, a gente tem que preparar toda a estrutura do tribunal, né? E no caso aqui, a gente fazendo em casa, é algo muito mais simples. Então assim, a gente percebe o quê? Que para poder fazer uma videoconferência não precisa de tanta tecnologia, né? Acho que a gente tem já em casa boa parte do que é necessário para poder fazer uma boa videoconferência, uma boa reunião por videoconferência, e ou seja, simplificou bastante essa forma de se trabalhar. E a gente percebe que, embora a videoconferência ela é muito cansativa, ela é mais cansativa até do que uma reunião presencial, né? Porque a gente fica ali isolado, olhando muitas vezes, só recebendo a informação, não tem aquele calor humano de uma reunião normal, mas por outro lado a gente percebe que são muito mais objetivas, tendem a ser muito mais pragmáticas, e justamente acho que talvez por esse temor dela se prolongar muito, por ela ser muito cansativa. Então assim, a gente tem tido uma experiência muito positiva em relação às reuniões por videoconferência. Bem, então como eu disse, né, eu sempre trabalhei em casa, nunca foi algo estranho para mim, eu sempre gostei de pegar um sábado pela manhã, um sábado pela tarde, às vezes um momento que eu estou mais ocioso em casa para poder adiantar o meu trabalho. Então não foi nada novo para mim o teletrabalho nesse ponto.
de trabalhar de casa. Agora, trabalhar apenas de casa, isso sim foi algo que foi bastante desafiador. E trabalhar de casa, com toda a sua equipe de casa, então assim, foi algo que realmente demandou uma adaptação. A princípio, no primeiro mês, o meu pensamento era, eu quero voltar para o tribunal o quanto antes, porque sentindo falta, né, de toda aquela rotina, daquele hábito que a gente tem e de toda aquela forma de trabalhar. Mas conforme o tempo foi passando e a pandemia foi se agravando e a gente percebia que realmente era uma situação que ia se prolongar, eu fui percebendo os benefícios do teletrabalho e fui percebendo os malefícios, na verdade, de estar lá. Tipo, percebi justamente essa questão de que as interrupções não existiam, nem para mim, nem para meus colegas. Eu não interrompia eles, eles não me interrompiam. Então, assim, a gente podia ter um foco muito maior naquelas atividades, podia fazer entregas mais complexas de uma forma mais rápida. Hoje eu já percebo que é possível, sim, um trabalho em casa, com a equipe em casa. Eu acredito que é possível. Não sei se talvez integralmente, talvez de uma forma parcial, né? Eu não sei como vai se comportar a partir da pandemia, como a pandemia vai se comportar a partir de agora, mas mudou bastante essa minha visão do funcionamento do teletrabalho e eu percebi as suas vantagens. Então, assim, realmente percebi que tem um ganho grande e que traz vantagens para a equipe, traz vantagens para a instituição. Nos últimos meses, nós temos encerrado o Sergipe Justiça exibindo trabalhos desenvolvidos por magistrados e servidores. São atividades que eles conciliam com serviços no judiciário e que ajudam a manter o bem-estar. Hoje, eu me despeço com a produção criativa da psicóloga da Coordenadoria da Mulher, Sabrina Duarte. Até a próxima semana.